Muito obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a esta proposta de alteração do Chega para o artigo da prisão preventiva e a alteração que propõe para o número 1, portanto, pretendendo alterar um prazo que vem desde 1976 de 48 horas para 24 horas para que o detido seja presente ao juiz, parece-nos que é esta proposta que é, não obstante a simpatia com que possamos ter relativamente ao encurtamento do prazo para que a detenção seja o mínimo do tempo possível, esbarramos sempre com uma impossibilidade prática, que é o seguinte: quando alguém é detido, para ser presente ao juiz, ele próprio tem que organizar a sua defesa, constituir mandatário, e o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal têm que organizar o expediente para mandar ao juiz de instrução criminal. Portanto, e o prazo de 24 horas não se compadece com as formalidades que são em prol das próprias garantias de defesa de quem é detido. Portanto, o prazo de 24 horas não nos parece que possa salvaguardar essas garantias. Agora, este artigo, a questão da detenção, eu recordo-me que a alteração, antes de 1997, a alteração 97, o que a Constituição dizia era que devia recair decisão judicial no prazo de 48 horas. E foi feita a alteração, e alterando-se a decisão judicial para dizer que deve recair, portanto, deve ser apreciada, deve haver apreciação judicial sobre a detenção administrativa que, entretanto, foi feita. Nós aqui temos que salvaguardar o que está a acontecer demasiadas vezes nos tribunais, em que os detidos são presentes ao juiz de instrução criminal e muitas vezes são apenas identificados, sem que sejam submetidos a interrogatório, prolongando-se por tempo excessivo este prazo de detenção, sem que haja uma prolação de uma decisão confirmatória ou não sobre a detenção que foi feita. E, havendo uma diminuição do prazo, não nos parece de forma alguma que possa ser, que isso acabe por redundar, não obstante parecer aparentemente simpático, que isso possa redundar em benefício da pessoa que é detida. E por isso não iremos acompanhar esta alteração, porque esbarra desde logo com esta proposta de alteração, porque esbarra com questões de ordem prática também. Relativamente à proposta para o número 2, a proposta para o número 2 do artigo 28, é bem claro relativamente à natureza excepcional da prisão preventiva. A regra é o princípio da liberdade constante no artigo 27. Tudo o resto são exceções ao princípio da liberdade e que terão sempre que obedecer ao princípio da tipicidade. A conjugação dos artigos 27 e 28 são garante e sustentáculo do Estado de Direito democrático e afastam-se de práticas típicas de Estados de polícia ou de Estados com portas e com fortes políticas criminais securitárias. O Chega propõe aqui uma alteração que obriga a verificar o cumprimento dos objetivos de salvaguarda imprescindível dos direitos de terceiros. Bom, desde logo, se nós virmos o artigo 204, a conjugação dos artigos 202 e 204 do Código de Processo Penal, vemos que, para a aplicação em concreto da medida de coação de prisão preventiva, os perigos ali constantes têm que ser verificados em concreto, não é em abstrato. A aplicação de medida de coação é sempre em concreto e as medidas e aqueles perigos têm que se verificar no momento da detenção e não em momento posterior. E parece-nos que aquilo que o Chega pretende aqui calcular, que no fundo é o alarme social, ou seja, não identifica o que é que sejam os direitos de terceiros, não identificam. Podem ser os direitos das vítimas, sendo que as vítimas, enquanto sujeito processual, deveriam ser devidamente identificadas se fosse isso que pretendiam que fosse. E estão calculadas nos perigos constantes no 204. Designadamente, o que se diz é que só pode ser aplicada a prisão preventiva se, em concreto, houver fuga ou perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo, nomeadamente perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova e depois, em concreto, também os perigos em razão das circunstâncias do crime, razões de natureza pública, designadamente também de continuação da atividade criminosa ou perturbação grave ou que perturbe gravemente a ordem ou a tranquilidades públicas. Portanto, a perturbação grave da ordem e da tranquilidade públicas parece
parece-nos não temos dúvidas relativamente a tudo o que está quer na doutrina, quer na jurisprudência, quer nos próprios estudos constitucionais, que salvaguardam todos os direitos de terceiros. Porquê? Porque uma medida de coação excepcionalíssima, como é a prisão preventiva, é exceção à regra da liberdade, só pode ser aplicada se em concreto aquela pessoa apresentar naquele concreto momento em que é detido, preencher os requisitos previstos no artigo 204 do Código de Processo Penal. Portanto, se não estiverem preenchidos esses requisitos, o juiz de instrução criminal não pode aplicar a prisão preventiva. Portanto, só em concreto. E por isso, não podemos, de forma alguma, acompanhar, e fica bem claro, acompanhar a proposta do número 2 do Chega para o artigo 28, porque como ela está, não só é despiciente e é desnecessária, mas como está redigida, porque diz assim: a prisão preventiva tem natureza excepcional. Portanto, isto é o que diz o texto da lei atual, não sendo decretada nem mantida sempre que possa ser aplicada caução ou outra medida mais favorável prevista na lei. E o Chega acrescenta esta parte: desde que cumpridos os objetivos de salvaguarda imprescindível de direitos de terceiros. Ora, isto é um alçapão enorme, cabe aqui tudo. Se nós virmos, aqui cabe tudo. O que é que são os direitos de terceiros? Portanto, isto é um alçapão enorme que não se explica de resto. O Chega não explica na sua proposta o que é que pretende com isso, não refere a que terceiros são estes, que direitos são estes, sendo que nos parece absolutamente... É uma proposta que, do ponto de vista da aplicação do direito, depois é perigosa, porque vai permitir seguramente excessos, e, por outro lado, é absolutamente desnecessária, porque todos os perigos estão previstos na conjugação dos artigos 202 e, designadamente, no artigo 204 do Código de Processo Penal, da aplicação das medidas de coação e da prisão mais gravosa, que é a prisão preventiva, razão pela qual não iremos acompanhar as propostas do Chega para alterar o artigo 28 da Constituição. Muito obrigada.